Um projeto de lei que prevê a quebra de patentes para medicamentos e vacinas usados no combate à Covid-19 deve ser discutido pelos líderes da Câmara dos Deputados na próxima semana. O projeto é uma das ações que visa garantir o acesso de brasileiros à saúde durante o período de pandemia. Vamos ver. Mais de 10 mil voluntários brasileiros vão receber vacinas diferentes contra o coronavírus de duas iniciativas internacionais. Os testes começaram nesta semana. Paralelo a isso, entidades de saúde do país buscam garantir o acesso rápido à vacina após a aprovação. Nessa corrida, alguns projetos de lei foram propostos na Câmara dos Deputados. A proposta de licenciamento compulsório em período de pandemia possibilita que, além da criadora de medicamentos ou vacinas, outras empresas possam fabricar e comercializar o produto. Especialistas defendem que, desta forma, haja a garantia de suprimento no momento de alta demanda e a ajuda na redução dos preços. O coordenador da campanha por acesso a medicamentos da Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras, Felipe Carvalho, destaca que no caso da descoberta de uma vacina contra a Covid-19, não há garantia de acesso rápido pelos brasileiros. Há um grande risco da população brasileira ficar sem vacinas. É interessante a gente estar envolvido nos testes com vacinas, mas isso por si só não garante que a população vai receber quando esse produto estiver pronto. E também é importante a gente observar que hoje a gente tem 10 vacinas que estão em estado avançado de desenvolvimento, ou seja, já estão sendo estudadas em seres humanos. Dessas 10 vacinas, 2 estão sendo pesquisadas com a população brasileira. Mas pode ser que essas 2 não funcionem, né? Então a gente precisa estar atento a todas as opções, a gente precisa criar condições para que a população brasileira tenha acesso a qualquer vacina que se mostre efetiva. Então, aqui no Brasil, para garantir acesso, o que a gente precisa fazer é garantir a produção em massa de qualquer que seja a vacina que vai ser a mais eficaz. E aí, para fazer isso, a gente precisa remover qualquer trava que impeça essa produção em massa. E uma dessas travas costuma ser a patente, né? Porque a patente ela cria um monopólio e é uma situação que só uma empresa pode produzir e comercializar aquela vacina. A defesa é endossada pelo Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual. O coordenador da organização, Pedro Vilardi, destaca que a quebra de patente pode facilitar o acesso, inclusive a medicamentos para o tratamento da Covid. O Brasil tem um dispositivo legal de emissão de licenças compulsórias. No entanto, nenhuma lei do nosso ordenamento jurídico foi pensada para tempos de pandemias. Então, o rito, as etapas necessárias para que seja emitida uma licença compulsória vão levar muito mais tempo do que a gente efetivamente dispõe. Durante uma pandemia, a gente precisa de urgência, a gente precisa de rapidez, a gente precisa de celeridade. E é isso que esse PL traz. Ele traz um rito mais rápido, desburocratizado e que liga as licenças compulsórias à declaração de emergência em saúde pública, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Então, a gente não estaria preso a uma lei que demora muito para que essas licenças compulsórias sejam emitidas. A gente teria um ordenamento jurídico próprio para tempos de pandemias. E esse é muito importante porque não é só para a pandemia de Covid-19. Serve também para futuras pandemias, então já prepara o país para outras emergências de saúde pública. É importante para evitar que a gente repita problemas que a gente já teve, como, por exemplo, do acesso à vacina para a gripe H1N1. O Brasil participou do desenvolvimento dessa vacina com financiamento, com aporte tecnológico do Instituto Butantan. A vacina foi lançada em setembro de 2009, mas quase toda a produção já havia sido comprada antecipadamente por países europeus e pelos Estados Unidos. O Brasil só conseguiu organizar a primeira campanha de vacinação em março de 2010, ou seja, 7, quase 8 meses de atraso em relação ao lançamento da vacina. O assunto está em discussão na Câmara dos Deputados. Um dos projetos de lei que prevê a emissão de licenças compulsórias durante pandemias foi apresentado em abril. O deputado federal da bancada do Patriota em Minas, Fred Costa, acompanha a discussão.
O projeto já foi aprovado na Comissão de Combate ao Coronavírus aqui da Câmara dos Deputados. O próximo passo é a votação do requerimento de urgência no plenário e estaremos pleiteando junto ao colégio de líderes que faço parte, que seja colocado em pauta o quanto antes para posteriormente ser aprovado no plenário da Câmara dos Deputados. Todos nós temos absoluta consciência que a prioridade tem que ser salvar vidas e restabelecer o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda. O interesse econômico de uma empresa ou de algumas poucas empresas não pode sobrepor a defesa da vida. Mas a alteração na lei é questionada pela indústria farmacêutica. A ABMed, Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para a Saúde, informou por meio de nota que os projetos de lei que visam a quebra de patentes em decorrência do novo coronavírus não contribuem para a melhora da assistência do sistema de saúde. A coordenadora do Centro de Direitos Humanos e Empresas da Universidade Federal de Juiz de Fora, Manuela Roland, destaca que os projetos de lei apresentados não ferem a Constituição, mas sim agilizam o acesso à saúde. Às vezes, essa questão da licença compulsória é confundida com, foi utilizada muitas vezes como sinônimo de quebra de patentes. Então, você perde essa propriedade. Não. Na verdade, o que você perde é o monopólio por um determinado tempo. Esse tempo é discutido com os setores econômicos também, no processo de negociação. E é pago também. Há um processo de remuneração. São recursos por royalties que são atribuídos às empresas por cederem seu monopólio. É extremamente legal. A própria Constituição prevê também a função social da propriedade. Nenhum direito ele é absoluto. Mesmo essa propriedade, ela também deve cumprir com sua função social. Então, hoje, numa situação de emergência de saúde, essa propriedade vai ter que ser relativizada momentaneamente para poder garantir, em contrapartida, acesso a medicamentos, né? A garantia de um direito fundamental, que é o direito à saúde pela maior parte da população. Estados Unidos é um país que já se valeu, que mais no mundo se valeu desse licenciamento compulsório. Se não me engano, entre 2001 e 2016, por vários países europeus e outros países no mundo, esse recurso foi utilizado mais de 100 vezes. Então, países de economia liberal, de capitalismo aberto, né, se utilizam desse recurso. Isso faz parte de uma regulamentação também de tratados internacionais, do qual o Brasil faz parte, um acordo TRIPS da OMC, que justamente estabelece, olha, aqui nós estamos regulamentando a propriedade, mas a propriedade não vai ser exercida de forma, né, que seria a patente, né, que não vai ser exercida de forma absoluta. A gente vai estabelecer já exceções, que seria uma delas seria o licenciamento compulsório. Então, é legal, é constitucional e está de acordo com os tratados internacionais do qual o Brasil faz parte, no qual está vinculado no âmbito internacional. Não é nenhuma invenção nova, existe há mais de 100 anos.